E porque o nosso assunto agora é bem polêmico, eu quero saber a opinião de vocês. Senadores de oposição a Lula querem fixar mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, os magistrados permanecem no cargo até 75 anos e têm aposentadoria compulsória. A ideia é passar a ter um limite de 8 anos de mandato. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, demonstrou abertura para a discussão desse tema. E a gente vai entender um pouco mais a avaliação de cada um de vocês agora. Meu querido Alan Gani, você acha positivo isso? Acho bastante positivo, não só isso. Eu acho que pelo menos 4/5 das vagas devem ser para juízes de carreira, né? O juiz, ele tem toda uma experiência acumulada para julgar. Tudo bem ser aí 1/5 para advogados ou para membros do Ministério Público, como permite hoje o 5º Constitucional para ocupar cargos de desembargadores nos tribunais. Eu acho que o ideal seria apenas juiz, mas ok, ter aí 1/5 de advogados e ter também 1/5 de promotores, como já ocorre hoje, né, na esfera dos desembargadores. Agora, o que é muito importante é a capacidade técnica. De alguma maneira, esses ministros, esses juízes, eles devem comprovar a capacidade técnica de estarem no cargo. Assim como lá no Banco Central eles devem agir tecnicamente, o Supremo Tribunal Federal também. Mas, e muitas Alan, vezes a gente vê discussões... acontece hoje? Eu acho que não, né, Paulo? Não, do ponto de vista legal que eu me refiro. Aí a gente pode entrar, obviamente, nas nuances práticas, mas do ponto de vista legal, ele tem que ter um amplo conhecimento jurídico, ele é julgado pelo Senado. O que mais poderia ser feito além do que é feito hoje? Então, poderia ser um juiz que passou num concurso, né? Então é possível hoje você ser um ministro do Supremo sendo reprovado 2 vezes no concurso público, como foi o caso do Dias Toffoli. Perfeito. Né? Meu querido Rasta, como é que você enxerga essa vida dos ministros do Supremo Tribunal Federal e quais as melhorias você acha que o Brasil poderia propor? Cara, eu acho que isso aí é tentar um remendo, tá entendendo? Porque, assim, realmente o Supremo, você pode colocar esses critérios técnicos e tal, mas ele não foi feito para isso, né? Ele foi feito para ser essa coisa meio estranha, realmente, de cargo vitalício mesmo. É quase que uma coisa meio autocrática, assim. Desde que eles fiquem dentro da esfera de ação deles. Então, o que é que a gente teve o problema no Brasil? O problema no Brasil não é um problema de tipo da falta de técnica ou do limite de termo. O problema é que os caras estão fazendo coisas que não são da alçada deles, né? Já está há muito tempo assim. Aí agora a gente está tentando inventar um remendo para a situação com limite de termo, com melhorar a coisa técnica. Eu não acho que é por aí. Eu acho que é justamente tipo tirar esses caras que passaram do limite, né? E restabelecer o equilíbrio entre os poderes, né? Porque acabou. Muito bem, gente. Vamos retomar a nossa discussão aqui. Coloca o Alexandre Borges aqui na tela, por favor, Fernandinha, para que eu possa conversar com ele. Ale, vamos voltar na discussão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu acho bem válido a gente discutir isso. Do ponto de vista prático, o que você acha que seria aprovado? Olha, em primeiro lugar, por que você dá mandato vitalício para um ministro do STF, que, na verdade, existe um limite de 75 anos de idade, né? A partir daí ele tem uma aposentadoria compulsória, mas até os 75 anos de idade ele tem estabilidade do cargo, com possibilidades ali muito raras de impeachment, enfim, coisa que nunca aconteceu. Por que você faz isso? Porque para você chegar a ministro do STF é uma articulação política muito complicada, de todos os lados, da esquerda, direita, do centro, de cima, de baixo. Você tem que articular muito até você conseguir ter seu nome escolhido, indicado pelo presidente da República, depois passar por uma sabatina no Senado Federal para poder conquistar esse cargo. Então, no momento em que essa pessoa ganha uma roupa preta, com aquela capa preta, e diz o seguinte: a partir de agora você tem emprego garantido até os 75 anos de idade e depois ainda uma aposentadoria integral, você não deve mais nada, você não precisa mais pagar contas políticas, você não precisa mais dever favores às pessoas que te colocaram ali.
No Brasil, do jeito que as coisas são, se a gente vira Venezuela, onde juiz tem mandato com tempo curto, onde o sujeito vai poder ser juiz só ali 8 anos, 12 anos, aí você vai ter um conselho que vai ficar mudando de ideia, e olha, se você não votar desse jeito ou daquele, a gente não renova seu mandato e tal. Essa proximidade com a Venezuela, que é uma coisa que eu não gosto, eu acho que seria um retrocesso. Porque países, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, a Suprema Corte, o cargo é vitalício. Entendeu? Aliás, lá nem tem aposentadoria compulsória por idade. O sujeito pode ter 102 anos de idade, se ele estiver lúcido trabalhando, ele pode continuar na Suprema Corte. Então, o problema que acontece é outro. O problema talvez seja enfiar na cabeça dessas pessoas que depois que elas conseguem entrar naquele cargo, elas têm estabilidade, elas não precisam mais ficar devendo favores e agradecendo. O sujeito pode ser um Cássio Nunes Marques, o sujeito pode ser um André Mendonça, pode ser quem que for, mas no momento em que ele entra no STF, ele não deve mais nada a ninguém, e ele poderia olhar para frente, saber da estabilidade que ele tem naquele cargo e votar conforme a sua consciência. Não significa que vai votar correto, às vezes vai votar certo, às vezes vai votar errado. O que eu acho que poderíamos avançar de uma maneira que eu acho que todo mundo aqui já discutiu e eu concordo, é, por exemplo, evitar decisões monocráticas, a gente ter mais decisões colegiadas, a gente ter uma maneira de que as decisões elas possam ser revistas de uma maneira mais transparente. Aí sim, eu acho que a gente tem maneiras de avançar. Agora, encurtar mandato, normalmente isso é coisa de republiqueta de banana, que é feita para você encostar uma arma na cabeça do sujeito e falar, ou você vota do jeito que eu quero, ou eu vou botar outro no seu lugar. Sobre fixar ou não fixar mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Só para vocês entenderem, atualmente magistrados permanecem no cargo até 75 anos e têm aposentadoria compulsória. A ideia é passar a ter um limite de 8 anos de mandato. O Rodrigo Pacheco demonstrou, inclusive, bastante abertura, né, para poder discutir esse tema. Vamos voltar no nosso Rasta. O Rasta, você quer falar mais um pouquinho sobre esse tema dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Como é que você enxerga do ponto de vista prático? Exato, cara. Eu acho que isso aí, a chance de dar merda é muito grande, cara. Você está mexendo no funcionamento de um poder que não é para funcionar assim, não é para funcionar que nem deputado, não é para funcionar assim com termos, tá entendendo? O que tá errado no Brasil é o overreach. O que tá errado é juiz fazendo coisa que não é para estar fazendo, entendeu? Inclusive, um deles, que eu não vou dizer o nome, né, que tem ligações com o narcotráfico, mas eu não posso falar, né? Esse cara tem a independência dele, tipo, prejudicada. E a gente devia olhar para isso e tirar esse cara, entendeu? Eu acho que é uma questão de sanar os que estão agindo, né, tipo, além do seu poder e não reformar o poder inteiro, que aí, tipo, aí você tá criando uma nova república com uma nova separação de poderes que não é bem separado, né, porque aí com o mandato fica tudo mais complicado. Não, eu vou falar uma coisa para vocês agora, são 10 horas e 40 minutos, vocês sabem que eu tava esses dias dando uma olhadinha nas redes sociais do senador Marcos Pontes, que foi eleito, inclusive, no final do ano passado. E esse final de semana a gente teve um episódio do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal participando de um evento do MST, enfim. Eu não vou nem entrar em críticas pessoais, eu vou entrar mesmo na formalidade. Ao meu ver, não é função de um ministro do Supremo Tribunal Federal, seja lá qual for, participar de ato político. Ponto. Agora, vamos entender todo o organograma jurídico que a gente tem legislativo. Quem deveria estar falando sobre isso? O Senado Federal, certo? Agora, eu abri esses dias as redes do ministro Marcos Pontes, assim, vamos comemorar o Dia do Funcionário Astronauta. Parabéns às mulheres cientistas. Amigo, você foi eleito senador. A tua função é, de alguma forma, ir lá fiscalizar os caras. Ponto. De uma forma democrática, absolutamente justa, dentro do processo. Mas assim, nós vamos ter um Senado omisso, ô, mano?
Paulo, eu acho que você toca num ponto central, que a gente precisa falar sobre o reequilíbrio entre os poderes. Isso passa em grande parte pelo Senado reassumir um protagonismo que nunca deveria ter deixado de lado. Mas a pergunta é, por que deixou de lado? E aí a gente vê um processo de politização, na verdade de judicialização da política que vem de longe, a gente sabe. O Supremo Tribunal Federal começa a ficar nos holofotes da opinião pública a partir do caso da ação penal do Mensalão, quando o Supremo teve que agir como um tribunal criminal. E aí a gente chega num segundo ponto, que é qual a origem última dessa questão? Porque, do ponto de vista de desenho institucional sobre mandato, vitaliciedade, existem democracias com mandato, como a França, que são 9 anos, a Alemanha, que são 12, outras democracias com vitaliciedade, como o Reino Unido e os Estados Unidos, mas a gente precisa pensar isso no âmbito brasileiro. E a questão aqui é que, para parafrasear o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, na ocasião da sabatina que ele fez no Senado, a Constituição brasileira é muito grande. O ministro disse na época que ela fala sobre tudo, só não traz o seu amor de volta em 7 dias. E é exatamente esse o ponto. Por que o Supremo acaba ficando no holofote da opinião pública o tempo todo, e isso traz uma tentação de participação no debate público, de politização da Corte? Porque a nossa Constituição fala sobre tudo. Então, eu diria que a raiz desse debate passa por uma espécie de lipoaspiração da nossa Constituição, que é uma proposta que o Pécio Arida tem feito há alguns anos, que é a gente precisa fazer um acordo supra-ideológico para dizer o seguinte: vamos fazer com que a Constituição seja, de fato, sobre os princípios fundamentais. E tudo que não for princípio fundamental, tudo que não for cláusula pétrea, vamos fazer um grande acordo de racionalização do nosso judiciário para transformar em lei ordinária, porque aí a gente diminui as competências do Supremo e diminui, inclusive, o acúmulo de funções, o acúmulo de processos que levam a uma ineficiência, porque hoje qualquer tipo de ação, às vezes uma briga entre vizinhos, chega no Supremo Tribunal Federal. Essa é a disfuncionalidade da nossa Corte. No resto do mundo, as Supremas Cortes costumam atuar apenas em questões que dizem respeito a choque de princípios constitucionais. No Brasil, como tudo está na Constituição, tudo vira uma disputa constitucional. Então, o Supremo acaba inchado, acaba ineficiente, com a sobrecarga de trabalho, que leva também a uma sobreexposição na opinião pública, que leva a uma tentação por parte dos ministros de ficar opinando sobre tudo. Muito bem. Rafazinha, sua vez. Bom, acho que a gente tem que voltar, ao assunto também, que a oposição agora, ela levou essa proposta de ter um mandato fixo dos ministros, e eu vejo isso como um pontapé inicial, da oposição ela começar a se organizar de alguma forma para que comece a haver algumas mudanças. Outra coisa também que eu queria trazer é que antigamente, eu sempre uso como 10 anos atrás, quando a gente falava sobre o Supremo Tribunal Federal, ainda era uma coisa que as pessoas tinham um respeito muito maior. As pessoas, elas realmente, elas respeitavam as decisões desses ministros. Só que o que a gente vê hoje é que, infelizmente, o nosso judiciário, ele se politizou tanto, principalmente ao longo desses 6 anos, se eu posso dizer assim, que a gente passou a não acreditar mais no judiciário brasileiro. Isso é grave. Então, assim, eu estou super apoiando essa nova proposta de que se tenha um mandato fixo, sim, de 8 anos. Infelizmente, a gente se inspirou na corte americana aqui, e a gente não se inspirou em outras coisas, como por exemplo, federalismo. Os nossos estados ainda eles não são autônomos, então eu sou super favorável a isso, mas a gente tem que lembrar que desses 11 ministros que estão hoje, eles continuam iguais, então eles continuam até os seus 75 anos. E outra coisa também, o caso do Lewandowski no evento do MST, o que me preocupou mais foi a questão dele atacar
o que ele chamou de democracia liberal burguesa. Eu acho que isso é um ataque claro à democracia e peço que os nossos senadores, né, tomem alguma providência em relação a isso. Eu acho que tem um outro ponto também, que é a indicação presidencial, né? Talvez a gente não tenha abordado tanto esse ponto aqui. Isso aí também é uma outra coisa que leva a todo esse problema que a gente está vivendo. A gente tem que lembrar que a democracia brasileira tem 30 e poucos anos, e desses 30 e poucos anos, 14, quase 16 anos, o PT comandou. Então, assim, a maior parte dos ministros que estão lá hoje foram escolhidos pela Lula e pelo Dilma. Ótimo. Então, é óbvio que tem alguma coisa ali envolvida. E vem mais 2 por aí, né? Mais dois. Tem mais 2 ou 3, né? Dois. Não existe a possibilidade de 3? se aposenta e o Lewandowski. Muito